Programa Viva Guntu, apoio cultural, estúdio Tranças e Crespas para transformar os seus cachos. Venha conhecer Denatiele Souza. Chegou a hora de começar a graduação que você tanto sonhou. Vem para a Ubra, as inscrições estão abertas, presencial, semipresencial ou EAD. Você escolhe o formato que melhor se encaixa nos seus estudos. Conheça nossos descontos e venha realizar o seu sonho com a gente. Contato 3214 2333 ou pelo site ubra.br. Programa Viva Guntu, um programa lindo da TV Santa Maria para levar até você, até a sua casa, até onde você está, pessoas que são da nossa comunidade, homens e mulheres negras, meninos e meninas que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos nós. Pessoas que estão aí em longas carreiras, que já fizeram muita coisa por Santa Maria e jovens que estão iniciando sua caminhada cheia de vontade, cheia de desejo, cheia de ideias que podem mudar a vida deles e a vida de todos nós. Então você é sempre nosso convidado, a sua presença é muito importante para nós. Quando a gente compartilha contigo uma história de vida, quando a gente compartilha contigo mais um dos nossos membros, é importante para quê? Para que você nos conheça, para que você saiba, olha só como Santa Maria é rica, como Santa Maria tem pessoas incríveis que a gente muitas vezes não conhece. E hoje nós vamos conhecer um menino eu digo menino, porque ele tem cara de menino, que é o Guilherme Chaves. Guilherme, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando um pouco sobre você, sobre as tuas escolhas, porque as tuas escolhas, Guilherme, podem ser a escolha de muitos outros adolescentes, muitos outros jovens que estão iniciando, que estão aí na nossa cidade, com toda uma caminhada pela frente. Muito obrigada. Imagina, Débora, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, até fiquei bastante surpresa, né, quando eu recebi esse convite, mas estou muito feliz por estar aqui, por estar aqui fazendo papel de vários jovens negros que estão na Universidade Federal, em uma universidade particular, e que querem contar suas histórias, não tem como. É verdade, a ideia é essa, esse é o nosso espaço, né? A gente está aqui. Guilherme, tu és aqui de Santa Maria, família daqui, tem 3 irmãs, mora aqui na Zona Norte. Sim. Eu sou aqui de Santa Maria, eu tenho 3 irmãs, uma por parte de pai e 2 por parte de mãe. O meu pai, ele é de Santa Maria, ao mesmo tempo ele não é. Ele é de Santa Maria, ele nasceu aqui, porém ali na juventude, quando era criança ainda, ele foi para São Vicente, depois veio para Santa Maria. Nossa. E minha mãe sempre esteve aqui e ainda está aqui. E a família, assim, é uma família que se envolve com causas sociais, é uma família que trabalha na comunidade, é uma família mais quietinha. Como é que é essa família do Guilherme? Sim, é uma família que ela trabalha bastante na comunidade, já trabalhou mais também junto, hoje em dia trabalha cada um na sua área, porém ela sempre se envolveu bastante em questões sociais, tanto que com o tempo a gente acabou sendo conhecido e as pessoas iam nas nossas casas para pedir ajuda para algumas situações, seja para alimento ou seja para emprego também, então a gente sempre está bastante envolvido, meu pai principalmente. Ele trabalha bastante nessa área. Ele é líder comunitário também? Isso, é líder comunitário também, ele trabalha bastante ajudando o pessoal, então normalmente sempre quando tem uma obra ou quando tem alguma coisa lá na Zona Norte que acontece, as pessoas costumam falar que ele está por trás disso. Está por trás disso, alguma coisa está envolvida. Alguma coisa ele está lá. Né? E dentro dessa família, tu vê a valorização das nossas raízes, de ser, tu colocaste, né, no início assim, de ser um jovem negro. Como é que é ser um jovem negro em Santa Maria, Guilherme? Nossa, é muito louco isso, por causa que é divertido e ao mesmo tempo muitas vezes tu começa a pensar vários momentos, por conta que infelizmente a gente sabe que ainda, mesmo que seja menos preconceito, hoje em dia a gente ainda continua enfrentando preconceito. Porém, as portas se abrem cada vez mais e mais, e eu fico muito feliz porque as coisas estão mudando, e eu consigo perceber isso
Desde o meu tempo lá de criança até hoje em dia eu consigo perceber uma grande evolução na nossa cidade quando se trata do povo afro aqui da cidade. A gente consegue ver essa modificação, não é tão simples, mas também é uma modificação que é lutada, e tu participa disso, Guilherme, tu olha assim, bom, o que eu, Guilherme, posso fazer? Sim, é uma mudança gradativa, né? Eu comecei a perceber em mim e comecei a modificar em mim também algumas falas que eu tinha também, comecei a modificar alguns gestos, alguns pensamentos, graças a essa mudança, por causa que conforme a gente fosse convivendo, eu estudo na UFSM, e a UFSM eu digo que ela me abriu bastante os olhos para assuntos que eu não dava tanta importância antes e para coisas que tinham a ver com a minha origem, tinham a ver com a minha cor, e eu não dava tanta importância antes, e hoje em dia eu dou esse valor, eu dou esse respeito e eu tento lutar por isso. Ah, que legal. E tu, além de estudar na universidade, como é que foi, onde é que tu estudou teu ensino médio? Então, o ensino médio eu fiz na escola Cícero Barreto, no Cícero Barreto. Ali no Cícero eu comecei ensino médio alguns anos atrás, não me recordo quando, mas 2 anos na escola, quando foi para 3 anos, se eu não me engano, no último ano, eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil da escola. E foi bem interessante isso, por causa que me abriu as portas dentro da escola e fora da escola também. E foi muito gratificante, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais os alunos, acaba conhecendo mais a comunidade que ela tem inserida e começa a perceber que não é porque está uma escola central que as pessoas que estão ali são pessoas que convivem ali no centro, mas sim estender a escola não só aquele bairro, o bairro Rosário, né, mas sim aos bairros que os alunos vêm para ela. Porque às vezes, realmente, como ela é localizada ali no Rosário, parece que todos os alunos são do Rosário, mas não são. Não, normalmente não. Eu acho que de 100% da escola, eu acho que uns 10, 15% no máximo moram ali perto. Tudo vem de fora. Tudo vem de fora. E essas realidades que são mais periféricas vêm para a escola, mesmo a escola sendo no centro. Mesmo a escola sendo no centro. É por causa que normalmente nas comunidades dificilmente tem escolas que elas têm o ensino médio. Por exemplo, lá na minha região nós temos o Dom Antônio Reis. Até me lembro que na época foi uma luta, foi bem difícil trazer ensino médio para a escola. O meu pai, de novo, estava envolvido também nisso. E foi bem complicado e demorou acho que uns 5, 6 anos a partir do momento que ele entrou para a gente conseguir o ensino médio, mas antes já vinha uma luta de anos para isso acontecer, para os alunos não precisarem se deslocar para uma escola central, porque muitas vezes não tem condição mesmo de pegar um ônibus para vir para a escola. Porque parece ser pertinho, mas não é tão pertinho assim, não. Onde a pessoa ir e voltar todos os dias é complicado e realmente demanda, às vezes, de passagem, é mais um gasto que a família não tem. Que a família tem. É uma coisa que eu passei também. Muitas vezes eu ia para a escola, eu acho que de 5 dias da semana eu ia uns 2 dias de ônibus e o restante da semana eu ia e voltava a pé. Por conta disso. E aí, como é que foi escolher letras? Então, foi bem divertido, foi interessante essa história por causa que minha primeira opção era História. E daí, no último dia da conclusão do Enem, eu alterei para Letras, que era a minha segunda opção. Eu inverti isso e acabei me apaixonando. Eu gosto bastante disso, agora a gente já está indo para o 3º estágio, no próximo ano, se Deus quiser, presencialmente, e finalizando a faculdade. Mas como é que por que letras? Porque letras, eu me apaixonei por letras. Eu acho que quando eu era criança, eu acabava com a tinta da impressora da minha casa e imprimindo provas de português e de matemática. E isso era bem recorrente. Então, e letras acabei me apaixonando mais para a área da literatura. Eu me identifico bastante com a literatura de terror, de horror também. Eu gosto bastante dessa área e eu creio que isso ajuda bastante os nossos alunos, os adolescentes hoje em dia, a criar um pensamento crítico, não só dentro da escola, mas fora da escola, com a sociedade, e começa a dar para eles um tipo de responsabilidade social.
E além disso, tu trabalha como design gráfico. E também, duas coisas bem diferentes. Dentro desse design, o que tu gosta? Tu gosta de desenhar? Tu gosta do que tu gosta nessa área? Eu gosto de criar, eu me divirto bastante. Eu trabalho com design gráfico desde 2014 ou 2016 aí nessa área. Fico parado um tempo, porém eu retornei também para design gráfico. E eu gosto bastante de criar, eu crio bastante criativos para mercado, para farmácia também. O que é isso? Criativo são artes que a gente usa no Instagram ou no Facebook, não sei se pode falar o nome das redes sociais. Não tem problema. Sim, e a gente veicula isso para atrair clientes, para aquele cliente. São os posts? Isso, são posts, só que são posts que... Não, eu tenho que perguntar porque eu me interesso. Esse negócio aí, Guilherme, você me interessa. São posts só que um pouquinho mais chamativos, para trazer, e não só é o post, a imagem em si, mas tem um texto, tem um conteúdo por trás daquele post. Então, por exemplo, se eu quisesse, Guilherme, eu quero fazer uma série de posts, por exemplo, do Afrocoaching, que o Afrocoaching é uma coisa que eu adoro, eu trabalho muito. O que é o Afrocoaching? É um programa de desenvolvimento de mulheres negras, eu foco nas mulheres. Então, esse programa é um olhar da pessoa integral, o que ela gosta, o que não gosta, quais são as habilidades, quais são as competências, a organização estratégica, né, profissional da vida, e aí eu vou fazendo os posts, a meu modo, né? Agora, tu é um profissional, tu iria missão, visão, ia fazer uma campanha, ia produzir todos os posts, os conteúdos, ia veicular. Isso, a gente tem uma equipe e daí cada um tem a sua função. Então, o que seria feito? A gente faria uma pesquisa primeiro para ver qual que é o teu público-alvo. A gente sabe que são mulheres, né? E a gente tentaria aprofundar o máximo possível para direcionar esse conteúdo para aquelas pessoas, para que ele não fosse para pessoas que tu não teria interesse, por exemplo, de atrair, por exemplo, homens. Não. Então, a gente faria isso e logo em seguida a gente traria uma proposta de conteúdo para ti e criaríamos uma identidade visual para tuas redes sociais através disso. Olha que show de bola, me interessa isso aí. Não, eu acho que é importante porque é uma área que está em pleno desenvolvimento. Ah, com certeza. Né? E isso tem a ver com as letras, porque a escrever, ou a jogar desde do texto, a arte visual, o que chama atenção, o que não chama. Por exemplo, o nosso cenário é um cenário muito alegre, muito vivo. Então, de repente, a pessoa pode olhar assim, nossa, Deborah, que cenário poluído. Né? Então, para cada um vai ter uma batida diferente. Hoje a gente está conversando com o Guilherme. A gente já volta. Estúdio Tranças e Crespas para transformar os seus cachos. Venha conhecer Denatiele Souza. Chegou a hora de começar a graduação que você tanto sonhou. Vem para a Ubra, as inscrições estão abertas, presencial, semipresencial ou EAD. Você escolhe o formato que melhor se encaixa nos seus estudos. Conheça nossos descontos e venha realizar o seu sonho com a gente. Contato 3214-2333 ou pelo site ubra.br. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo, um programa extraordinário que a gente faz com muito carinho, sabe assim, ó.
Toda quarta-feira, 22 horas, a gente está aqui, trazendo para você uma pessoa diferente, com histórias diferentes, com sentimentos diferentes, para que a gente possa ver a riqueza dessa nossa comunidade. E hoje a gente está conversando com o Guilherme, um menino assim, extraordinário, que tem uma carreira lindíssima pela frente, e a gente está vislumbrando, muitas vezes, o que essa nossa juventude negra pensa de si mesma e de Santa Maria e como prospecta suas vidas aqui, né, Guilherme? Como é que a gente vai viver? Às vezes as pessoas pensam assim, ó, tá, mas eu moro em Santa Maria, eu vivo aqui em Santa Maria, é uma cidade que dá oportunidade? É uma cidade realmente oportunidade para todos? Ou para nós ela não tem essas oportunidades, Gui? É bem... Isso acontece, esse pensamento eu já tive por várias vezes, bastante vezes, tanto que antigamente eu não queria continuar em Santa Maria. Eu queria sair daqui para uma cidade maior, até por causa que na época eu cursava Publicidade e Propaganda, daí eu acabei saindo do curso, então eu acreditava que aqui não tinha lugar para mim, ainda mais por ser negro, e a gente sabe que a parte da comunicação social, ela é uma área muito branca. Então, e eu acredito que hoje em dia ainda não existe tanta oportunidade assim, mas ela já está começando a existir, porque tu está aqui, eu estou aqui também, cada um trabalhando na sua área específica, mas eu creio que com o tempo isso está crescendo, e eu acredito que nos meus filhos, por exemplo, quando eu tiver eles vão viver num contexto que eu não vivi quando eu era criança. Eles vão ter mais oportunidades sendo negros, eles vão ter menos pessoas criticando e olhando eles com olhos de preconceito. Então, acho que Santa Maria está crescendo para os negros aqui da região. Essa noção que a gente tem de estar aqui e achar que aqui não é o nosso lugar é muito importante da gente falar, né? Então, às vezes as pessoas, que nem o Guilherme nasceu aqui em Santa Maria, né? Viveu aqui, tem uma família atuante, e mesmo assim ocorreu na cabecinha do Guilherme que este lugar não era para ele. O que faz um jovem chegar e ter esse pensamento, né? É a ausência de representatividade, muitas vezes a falta, né, dessas representações, e tu olhar e dizer assim, não, para mim essa não é um lugar que eu vá crescer, que vá me trazer oportunidades. Por outro lado, quando tu diz assim, ó, está mudando, e Santa Maria, por ser uma cidade universitária, ela tem que dar essas oportunidades para todas as pessoas, né? Então, o fato de tu estar no ensino superior é muito importante. O fato de tu estar trabalhando com uma área que é de design, que está aí ligada às redes sociais, que tem muito campo de trabalho, também é importante. Mas, por outro lado, nos faltam representações políticas, por exemplo. Eu perguntei para o Guilherme tem aspirações políticas? Ele disse, Débora, estou pensando. Sim, eu gosto bastante dessa área política, eu me envolvo, eu tenho uma amiga também, que a gente conversa bastante sobre isso, os dois adoram política, adoram conversar, criticar, ver o que poderia mudar, o que poderia trazer de diferente, e eu creio que um dia eu entre nessa área para ficar, não agora, porque agora meus objetivos são outros, mas eu creio que um dia isso faça parte da minha vida mais presente. Mas mesmo assim, né, Guilherme, por mais que tu não... eu não vou ser candidato ano que vem, ok, mas a consciência política é importante. Com certeza. A gente estava falando antes que eu gosto bastante da área de letras porque ela traz um pensamento social para as pessoas. E eu creio que faça isso. A literatura, principalmente, faz as pessoas pensarem o que poderia ser diferente, o que eu poderia trazer de diferente para a sociedade e qual que é o meu papel sendo negro na sociedade santamariense. Então, eu creio que isso ajude a faixa etária que eu dou aula, que é ali do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, a criarem uma característica política e a pensar essa política não como alguma coisa que eles não têm a ver com isso, mas sim como algo que eles precisam pensar e precisam entender e lutar pelos seus direitos. Exatamente. E aí é que está. A conscientização nossa
enquanto seres humanos que somos, pertencentes a esse grupo, pertencentes a essa cidade, responsáveis também pelas mudanças que precisam acontecer. Então é aí que a gente olha e vê assim, não, mas espera aí, nós precisamos que o Guilherme, hoje ele está dedicado, ele está fazendo o ensino de graduação dele, ele já está trabalhando, bom, daqui a pouco o Gui é um dos nossos representantes, daqui a pouco o Gui está aí na Câmara de Vereadores, está aí na Prefeitura. Isso é fundamental. São espaços de poder. Como é que tu vê a nossa presença nesses espaços de poder? Sim, eu vejo hoje uma presença bem fraca, infelizmente. Até estava falando no intervalo que nós temos a pastora Lorena, também nós temos outro vereador que são negros e estão lá, e são poucos para uma margem, numa sociedade que nós somos entre 20%, creio, da população da cidade, da região, e são poucas pessoas negras lutando por pessoas negras, lutando por uma sociedade que ainda vai vir. Uma coisa que também é recorrente na UFSM, por exemplo. Eu estou numa turma de 45 alunos quando nós entramos, e desses 45 alunos, apenas 2 eram negros. São negros, e a gente ainda permanece no curso, mas é muito triste pensar isso e ver que isso não mudou com o passar dos anos, vendo os bichos entrando, né, os novos alunos da UFSM, ver que essa margem ainda de 2, 3 alunos negros no máximo por turma continua existindo. Da mesma forma na política, na Câmara de Vereadores, perceber que muitas vezes negros concorrem ao cargo de vereador, a um cargo de poder legislativo e muitas vezes não é eleito, mesmo tendo ideias boas, propostas que são palpáveis para a população. Exato. E aí a gente também vê, né, Guilherme, a ausência dessa união deste povo todo. Se todos nós negros votássemos em negros, nós teríamos que ter mais candidatos negros. E me parece que agora, nessa última eleição, a gente já teve mais candidatos. Com certeza, com certeza. Se comparado com as eleições anteriores, eu acho que a cada 10 candidatos, um era negro. Hoje, nessa última eleição, o meu pai concorreu também de novo, mas também nós tivemos muitos. Por exemplo, no partido que ele está, nós tivemos muitas pessoas negras que se propuseram a se candidatar, homens, mulheres, que queriam fazer a diferença, ainda querem fazer a diferença, e que mesmo não se elegendo, estão na sociedade, estão desenvolvendo projetos e estão angariando pessoas para que mudem esse pensamento e se candidatem também. Só de ver a quantidade de candidatos, fulano, beltrano, ciclano, partido aqui, partido ali, é importante. Porque eu lembro que eu liguei para todos os partidos, para saber quais eram os candidatos negros, porque a gente ia fazer um trabalho com as mulheres candidatas negras. E aí um partido muito constrangido, eu senti que ele ficou constrangido, sabe? Que ele disse, nós não temos nenhuma candidata negra, mas a fulana é nossa candidata, daí era nível, não era em Santa Maria, era em Porto Alegre. Né? Em Santa Maria o partido não tinha candidata mulher negra. E a minha pergunta para ele fez ele perceber a ausência. E ao perceber a ausência, ele se envergonhou. Eu senti, sabe? Eu disse, já valeu. Já valeu, porque eu tenho certeza que na próxima eleição pode não ter uma candidata naquele partido dele, mas ele vai tentar conseguir uma candidata. E aí que vem também, não é só conseguir uma candidata. É a formação política dessas pessoas para que se candidatem, que é isso que tu disseste. Quer dizer, teve mais pessoas que colocaram seu nome à disposição. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei se eu coloco, se eu não coloco. E no nosso caso de pessoas negras, é necessário sair da invisibilidade. Quando eu coloco o meu nome à disposição para ser candidata a vereador, eu estou saindo da invisibilidade, porque eu vou ter o santinho, porque eu vou ter na TV o tempo, porque eu vou ter que conversar com as pessoas, porque as pessoas vai circular o meu nome. Então pode que nós não tenhamos essa pessoa eleita, mas a presença dela e o movimento que ela fez dentro da sociedade naquele período é importante. É importante. É a mesma coisa que nem você falou, que conversou com o presidente do partido e ele ficou constrangido
por não ter mulheres negras concorrendo ao cargo legislativo. E é a mesma situação. A partir do momento que tem esse constrangimento, que as pessoas sabem que tu é negro e sabem que tu está trabalhando para aquilo, as portas se abrem, por causa que elas começam a entender, poxa, mas o fulano também tem capacidade para isso. O fulano é uma pessoa, não é uma pele, né? A gente luta muito por isso, por essa igualdade hoje em dia. E é isso, entender que a gente consegue sim ter um lugar de fala na sociedade, que a gente consegue sim crescer e ter essa visibilidade mesmo que não ganhando uma eleição, e que as pessoas que não são negras, as pessoas brancas, independente da cor, elas conseguem se constranger, aprender e colocar isso em prática. Exatamente. E é muito interessante. Eu acho que a gente ganhou muito nessa última eleição, com o número de candidatos, com o número de candidatas, com a ocupação de espaços, perceber a importância, até porque tinha coisas que saíam, que tinha muito a ver com o nosso segmento e que estava esquecido. Por aí. E que a eleição trouxe, aflorou. Então, quer dizer, tinham coisas que não... isso quando? Não, é agora. Não é na outra eleição, não é na outra candidatura, é nessa. Nós precisamos que as coisas aconteçam. Então, Santa Maria, eu acho que pode ser um polo. Tenho Santa Maria, assim, gosto muito daqui. Eu vim para cá em 2010. É pouco tempo de cidade ainda, mas eu gosto muito daqui, gosto muito de Santa Maria. E tem assim, aquela adoção, né, que a gente se sentir pertencente. Eu me sinto bem pertencente a Santa Maria. E aí, tu olha, Guilherme, e vê que a gente consegue mudar esse caldo social. A gente consegue mexer nisso. Sabe, colocar as pessoas negras mais na frente, fazer com que as nossas demandas apareçam mais. Uma preocupação que eu tenho e que você me tira essa preocupação, no momento que tu diz assim, eu estou estudando na Universidade Federal de Santa Maria, eu faço um curso de ensino superior, eu já trabalho nessa área, eu fazia um outro, eu trabalho com design, eu trabalho com isso. Sabe qual é o meu medo? É que quando tu terminares a Universidade Federal, que tu sai como profissional qualificado, tu vai ser um professor, tu vai ter a tua qualificação, tu vai ter o teu diploma, tu não tens mercado de trabalho. Sim. Isso para mim me incomoda, sabe? Então, trabalhar com esse jovem que vem para a universidade, que tem a qualificação e que volta para o mercado, ele precisa ter nesse mercado a recepção necessária para que você possa, dentro da sociedade, aplicar tudo aquilo que tu aprendeu. Com certeza. Sabe, tudo aquilo que tu aprendeu lá, que tu possa. Então, assim, vai fazer um concurso, né? Vai fazer para o município, vai fazer para o estado, né? Ser um professor, vai trabalhar com arte gráfica. É muito importante tudo isso. E aí, assim, ó, é o Gui, mas o Gui representa quantos outros jovens negros aqui em Santa Maria? Sim. É bem interessante isso, por causa que é o medo que eu tenho. De não ter um emprego quando sair da universidade, mas eu consigo, as coisas estão se movimentando de uma forma tão rápida e de uma forma tão gratificante, não gratificante, mas agradável para mim, para os negros aqui na cidade, que esse medo começa a desaparecer, porque eu consigo perceber que cada dia mais as pessoas não estão indo por uma cor de pele, mas estão indo por a gente saber aquilo, por a gente ter domínio daquele conteúdo, ter domínio da profissão, por exemplo, design gráfico, ser professor de português, e porque a gente faz a diferença naquele serviço. Então é isso, as pessoas estão começando a entender e a gente está começando a se posicionar para que elas entendam. Exatamente, porque a atitude do nosso posicionamento, ele bate. E qual é o rebote disso, né? Quanto mais eu conseguir demonstrar esse meu conhecimento, esse meu domínio de espaço, mais difícil fica para a ausência do nosso reconhecimento. Sim. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se posicionando cada vez mais as pessoas vão nos vendo, mais a gente vai sendo lembrado, né? Aquela função, quem não é visto não é lembrado. E quanto mais movimento a gente faz, quanto mais projeto social a gente se envolve, seja Grêmio Estudantil,
seja jornal da escola, seja ajudando pessoas na rua, independente do que seja, onde a gente estiver e a gente estiver lá, a gente consiga ser visto, a gente faça as pessoas nos olharem e entenderem que a gente está aqui para ficar e a gente está aqui porque nós merecemos e não porque a gente é coitadinho, mas porque a gente merece esse reconhecimento. Exatamente. Olha só que coisa mais linda. Guilherme, muito obrigada por vir conversar com a gente, compartilhar um pouco da tua vida, das tuas vivências. Gente, esse é o desejo que tu tenha um futuro extraordinário, maravilhoso, e a gente vai te acompanhar. Nós vamos ficar aí de contato para a gente compartilhar mais histórias e mais vivências. Você que nos acompanha, que está aqui nesse nosso Viva Ubuntu, nos ajude a fazer o Viva Ubuntu cada vez melhor, nos indique, nos faça sugestões, deixe seus recadinhos, deixe suas mensagens, que elas são muito importantes para que a gente possa fazer um Viva Ubuntu sempre importante e extraordinário com pessoas incríveis. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Você sabe que aqui você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o nosso objetivo maior é a valorização da população negra de Santa Maria, a valorização desses homens e mulheres que fazem suas histórias aqui. Compartilhe esse vídeo, nos assista, nos prestigie, nos dê o prestígio da sua audiência. Todas as quartas-feiras, 22 horas, a gente estará aqui. Sempre com uma pessoa extraordinária, sempre com uma história nova, sempre com vivências para compartilharmos. Gui, muito obrigada e Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, estúdio Tranças e Crespas para transformar os seus cachos. Venha conhecer Denatiele Souza. Chegou a hora de começar a graduação que você tanto sonhou. Vem para a Ubra, as inscrições estão abertas, presencial, semipresencial ou EAD. Você escolhe o formato que melhor se encaixa nos seus estudos. Conheça nossos descontos e venha realizar o seu sonho com a gente. Contato 3214 2333 ou pelo site ubra.br.